Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Olá galera, tudo bem? Hoje então vamos começar a dar continuidade ao nosso conteúdo de sala de aula, certo? A gente estava trabalhando até então sobre adição. Então agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre a subtração dos números naturais. Quando a gente fala de subtração dos números naturais, a gente precisa saber que existem alguns termos, tá? E já é conhecido de vocês. A gente tem o minuendo, a gente tem o subtraindo e a gente tem o resto ou a diferença, tá? Observem bem esse exemplo que eu passei aqui, ó. Sempre o número que vai estar em cima na nossa subtração vai ser o minuendo, ou seja, o número maior. E o subtraindo embaixo dele, e eu faço o meu resultado, a gente vai chamar ele de diferença ou de resto, beleza? Temos também na subtração a relação fundamental da subtração, que ela diz pra gente o seguinte, que se eu pegar o resto ou a diferença e somar com o subtraindo, eu obtenho o meu minuendo. Veja bem o exemplo que eu vou passar para vocês, ó. Considere a subtração 25 menos 10 é igual a 15. Ele diz assim, podemos conferir o resultado dessa subtração utilizando a relação fundamental da subtração. Vou pegar então quem? Vou pegar o resto ou a diferença, que era o meu resultado, no caso que foi 15, e somar com o nosso subtraindo, que no nosso caso ali o subtraindo, lembra que eu falei que era o número que ficava embaixo. Então seria o nosso 10. 10 mais 15, ou 15 mais 10, a gente obtém o 25. Então, ou seja, o que quer dizer a relação fundamental da subtração? É como se fosse a prova real da nossa operação. Tá? Usei a adição porque a subtração e a adição são operações inversas. Então vejam ali, ó. Portanto, a diferença realmente de 25 menos 10 é 15. Então eu posso tirar a prova real da minha operação. Vamos ver alguns exemplos agora de operação da subtração. Então temos lá, primeira situação. A prefeitura da cidade em que Marcos vive tem um projeto de distribuição de mudas de árvore. No início do mês foram distribuídas 327 mudas e nas primeiras semanas 145 mudas foram plantadas. Quantas mudas ainda não foram plantadas? Tínhamos 327 mudas que foram distribuídos, certo? Então vamos lá. Temos 327. E logo após ele falou que 145 mudas foram plantadas na primeira semana. E a pergunta é, quantas ainda restam para plantar? Então vamos lá. Se ele perguntou o quanto resta, quer dizer que é uma subtração. Então vamos lá, 327 menos as 145 que foram plantadas na primeira semana. Então vamos subtrair. 5 para chegar no 7, 2. 4 para 2 não dá. Então eu tenho que fazer a troca, não esqueçam. Eu vou lá na centena, que é o número 3, né? 3 centenas, e vou fazer a troca por dezenas. Então eu vou pegar uma centena, então vai sobrar 2, e vou trazê-la aqui na parte da dezena, tá? Agora sim, ó, eu tenho 4 dezenas para chegar em 12 dezenas. Agora eu posso fazer, que vai ser 8. E 1 para chegar no 2, 1. Então isso quer dizer o seguinte, que ainda restam 182 mudas para serem plantadas. Situação número 2. De acordo com o planejamento da prefeitura, há espaço suficiente para 627 mudas de árvore no bairro onde Luísa mora. Já foram plantadas 326 mudas. Quantas mudas ainda podem ser plantadas nesse bairro? Então, muito parecido com o exemplo número 1, com a situação 1, o nosso segundo exercício também vem com a mesma ideia, tá? Ele falou o seguinte, que tinha espaço para plantar 627 árvores, mas já foram plantadas 326. Ele quer saber quantas ainda podem ser plantadas. Então,
temos a mesma ideia, quer saber quantas ainda podem. Então quer dizer que eu preciso fazer uma subtração da quantidade total que eu tinha, menos a que já foram plantadas. Então vamos lá, 627, que era o total de mudas que cabem na cidade, pelo planejamento da prefeitura, menos as que já foram plantadas, 326. Então vamos lá. Não esquecendo que temos o nosso minuendo e o nosso subtraindo, tá? 6 para chegar no 7, 1. 2 para 2, nada. E 3 para 6, 3. Então isso quer dizer o quê? Que ainda podem ser plantadas lá, pelo planejamento da prefeitura, 301 mudas. Situação 3. Em janeiro, Heitor conseguiu juntar R$340 e Janaína R$120. No mês seguinte, Heitor gastou R$180 e Janaína ganhou R$40. Calculando com quantos reais cada um ficou, temos. Interpretando a nossa situação 3, chegamos à conclusão que temos duas operações a serem feitas. Vejamos lá, ele fala assim, ó, que em janeiro, Heitor conseguiu juntar R$340 e Janaína conseguiu 120. No mês seguinte, ou seja, em fevereiro, Heitor gastou 180 e Janaína ganhou 40. E o problema quer saber com quanto cada um ficou de dinheiro. Então vamos separar. Primeiro vamos fazer Heitor. Heitor tinha 340. Então Heitor tinha 340 e gastou. Se ele gastou, a gente tem que subtrair. Então ele gastou 180. Então vamos lá. 0 para 0. 0. 8 para 4. Não dá, preciso fazer a troca. Então vou lá e troco uma centena e transformo ela em 10 dezenas. Agora sim, 8 dezenas para 14 dezenas. Agora eu posso fazer uma operação, que vai dar 6. E daí 1 para 2, 1. Então o Heitor, ele ficou com R$160. Agora a gente vai fazer a parte da Janaína. Janaína fez o seguinte, ó. Então vamos lá. Janaína tinha 120. Então 120. E ela ganhou mais 40. Então nesse caso, a gente vai fazer o quê? Vai somar. Se ela ganhou, é uma soma. Então vou somar com mais 40. E podemos fazer nossa operação. 0 mais 0, 0. 2 mais 4 dá 6 e 1 a gente abaixa aqui. Então, Heitor ficou com 160 e Janaína também ficou com 160. Se quisermos ainda completar nosso problema, os dois juntos, se a gente somar aqui o que cada um tinha, a gente vai ter que os dois juntos ficaram com R$320.